depois de quase 2 meses de suspensão, o rodízio municipal voltou a vigorar e num formato diferente, um pouco mais rígido. O rodízio é sempre um tema que divide opiniões na cidade de São Paulo. O que pensam especialistas e a sociedade civil, como tem visto esse novo rodízio? Sobre isso a gente conversa agora com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol! Tudo bom? Exatamente. Quando a gente fala de restrição de carro na cidade de São Paulo, é sempre um tema contencioso. A pesquisa Origem e Destino de 2017 fala que na região metropolitana 30% dos deslocamentos são feitos de carro, mas esses 30% têm um vozeirão. E aí, agora, né, que estamos na pandemia, estamos vendo que o isolamento social começou a se reduzir, o Covas tomou essa decisão que ele já sabia, né, especialmente em ano eleitoral, de expandir esse rodízio. Então, realmente foi uma decisão bastante audaciosa para conseguir diminuir esse trânsito de pessoas na cidade, né? E isso aconteceu a semana passada por um decreto, e aí várias dinâmicas começaram a acontecer. Por exemplo, o Ministério Público, ele solicitou à prefeitura mais fundamentações e estudos de impacto para entender por que isso estava sendo feito. O vereador também, Fernando Holliday, entrou com uma ação popular falando que essa medida era inconstitucional, porque a lei do rodízio é para diminuir a poluição e não deve ser usado nesse momento. E aí, nesse momento, o Ministério Público deu favorável à ação popular do Holliday, e agora esse processo está na justiça. Então, a justiça deve decidir se o rodízio vai em frente ou vai ser suspenso. Ao mesmo tempo, o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, do qual eu sou uma conselheira, titular da cadeira Meio Ambiente e Saúde, a gente também produziu uma carta como sociedade civil, como instância participativa dentro dessa Secretaria de Transporte e Trânsito, colocando as nossas visões, porque eu acho que é interessante a gente ver o que está acontecendo em vários lugares, tanto no Brasil como do mundo. E a gente tem a gente pode tirar algumas lições aprendidas nesse momento todo. Então, por exemplo, uma delas é o lockdown que está sendo feito no Maranhão, que eles realmente estão com um grande desafio, porque a curva da pandemia está aumentando, né? O contágio está aumentando. Então, a sociedade civil, a gente acha que essa medida do rodízio, ela não deve focar nas placas, e sim ela deve focar na restrição da movimentação dos empregos que não são essenciais, e não só nessas placas. Então, a gente tem que ter uma noção, quem são essas pessoas que trabalham trabalham com atividades essenciais, temas essenciais, necessidades essenciais agora, e aí, dessa maneira, conseguir restringir isso. Só que tudo é muito complexo, porque a gente está na cidade e são muitas dinâmicas. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, restringir isso, mas entender como que a gente coloca transporte público para essas pessoas que são essenciais, que estavam usando o carro, mas a ideia não é que as pessoas migrem do carro para o transporte público, é que elas fiquem em casa e só as essenciais que possam e devam, né, se locomover. Porque fica parecendo, Carol, que aí trancou algumas avenidas, daí isso gerou um trânsito enorme, não deu certo, mudaram a ação. Daí agora veio o rodízio, mas que, como você disse, eu já vi inclusive porcentagens do quanto aumentou a movimentação no transporte público. Então também não está sendo eficiente se o objetivo é combater o coronavírus e evitar aglomeração. Parece que é tudo paliativo para chegar, de fato, no lockdown, que daí sim só atividades essenciais poderão circular, né? Exatamente. É uma matemática muito difícil, porque você tem que entender qual que é esse ponto equilíbrio entre as pessoas que estão circulando, que são trabalhadores essenciais, e a quantidade de transporte que deve estar disponível para essas pessoas. Mas claro que você tem mais pessoas circulando que não deveriam estar. E muitas vezes isso não é culpa do empregado, mas do empregador mesmo, que está exigindo que esse empregado continue indo. E numa situação como a gente está, que é uma situação de crise, óbvio que todo mundo tem medo de perder um emprego. Então, são muitas dinâmicas e muitas pecinhas
pecinhas que precisam se encaixar. Outro tema, um outro desafio foi que o secretário de Transporte Metropolitano não tinha sido avisado sobre esse rodízio. E claro que isso impacta, né, a região metropolitana, porque você tem circulação de pessoas. Então, você começa a ver esses grandes desafios, né, de integração entre os transportes. Você está falando de ônibus, está falando de metrô e trem, que é estado, tendo que está trabalhando com dados de maneira integrada, que já sempre foi um desafio, sendo ainda um maior desafio agora, e você precisa entender essas dinâmicas e poder responder elas sempre. Só que eu acho triste porque muita gente está batendo nisso, né? Tipo, agora as pessoas mais vulneráveis vão ficar ainda mais vulneráveis porque elas vão ter que usar o transporte. A ideia é que elas não usem o transporte, é que elas fiquem em casa. Então, você precisa corresponsabilizar muitos atores. Até os empregadores precisam se corresponsabilizar, porque a ideia do Covas é chegar a 60% de isolamento, e uma vez chegando a 60% de isolamento, ele liberaria e flexibilizaria esse rodízio. Então, todo mundo tem que, conjuntamente, fazer por onde, né? Pela sua experiência, a gente teve então o tranca-rua ali que não deu certo, foi superado, deixou de valer de fato. Daí agora tem o rodízio, você acha que ele também vai deixar de vigorar porque vão chegar à conclusão que também não deu certo essa medida? Bom, segundo a avaliação do Covas, que foi feita ontem, ele disse que o isolamento social aumentou. Então, ele está mostrando que isso aumentou. Porém, hoje já teve outras avaliações que, por exemplo, houve mais demanda, teve algumas aglomerações em transporte público. Então, assim, eu acho que você tem que ficar testando, o transporte público tem que continuar monitorando para entender quantos ônibus e quanto metrô precisa ser colocado, né, para as pessoas circularem com segurança. E assim, a gente precisa muito da solidariedade e da cooperação de todos. E eu acho que a ideia, ontem, né, o Sérgio Aveleda falou uma coisa que é muito interessante, que assim, muitas vidas foram perdidas e a gente deveria honrar essas vidas no sentido de sair melhor dessa crise, no sentido de a gente não voltar para o carro, porque assim, o transporte público vai perder muito passageiro posteriormente, e porque muita gente vai ficar com medo de voltar para o transporte público. O que a gente deve fazer é fortalecer a mobilidade ativa. A gente está vendo isso em muitas cidades. Então, fortalecer a bicicleta e o caminhar. E para a gente fazer isso, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de vontade política, mas esse que deve ser o caminho. Então, eu acho que a gente tem que pensar, óbvio, né, atualmente com dados, com integração e a longo prazo honrar essas vidas e pensar num desenvolvimento muito mais sustentável. Claro. Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo, participa todas as terças-feiras aqui com a gente no Bom para Todos. Carolina, muito obrigada e até semana que vem. Um beijo. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente.